O presidente Lula lidera em todos os cenários em que aparece para a disputa de segundo turno das eleições de 2026. Venceria Tarcísio de Freitas, 52-26. Venceria Jair Bolsonaro, que está inelegível. Na pesquisa, Lula teria 51% contra 35% de Jair Bolsonaro. Foram testados vários cenários e Lula, se for candidato, venceria todos eles. Caso Lula eventualmente não seja candidato, Fernando Haddad venceria qualquer outro candidato em qualquer simulação de um eventual segundo turno. Deixa eu encontrar os números aqui. Fernando Haddad, que perdeu a eleição, por exemplo, para Tarcísio Gomes de Freitas, agora em 2022, venceria o governador de São Paulo por 44 a 25. 44 a 25, hein? Uma baita de uma diferença. Venceria Pablo Marçal por 42 a 28 e venceria Ronaldo Caiado por 45 a 19. O que é que vocês acham? O que você acha desses resultados, Fabrício? Eu não consigo acreditar em nada disso. Primeiro que eu acho muito prematuro, né? A gente tá falando aqui de 2026. Mas você acredita em pesquisas? Eu acredito em pesquisas, mas eu acho difícil que isso aqui se concretize, né? Claro, muita coisa para acontecer e tudo mais, mas o Haddad, ele é uma figura impopular, né? Ele é uma figura, independente dele ser capaz ou não, ele é uma figura impopular. Ele é chamado de Taxade a todos os cantos onde você vai, as pessoas chamam ele de Taxade. Mas me parece que, principalmente depois daquele discurso da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, aquilo ali foi um discurso de presidenciável, né? Foi uma fala dele muito forte, assim, se apresentando muito bem. Aquilo ali caiu bem, né, entre a população, mas não o suficiente para gerar essa diferença aqui entre nomes que são muito populares. Desses quatro que você citou, acho que o Tarcísio é de longe o mais forte. O Bolsonaro, seguindo inelegível, não vai nem poder disputar, então sobra, acho que aqui pro Tarcísio. Eu acho que tem um quadro, né? Se o Lula for candidato, uma coisa é você disputar a eleição com o Lula, né? Outra é com qualquer outro. Contra o Haddad, enfim, qualquer... E esse campo parece não ter um outro candidato mesmo que não seja o Haddad, né? Porque já concorreu em 2018, ministro da Fazenda, ex-prefeito de São Paulo, candidato a governador e tudo mais. Não existe uma outra figura. É claro, né? Você pode sempre procurar alguém, o Rui Costa, o Camilo Santana, mas o Haddad já percorreu uma estrada maior do que esses, me parece, né? Mas... esqueci o que eu estava dizendo. Você estava falando do que o... Uma coisa é a eleição com o Lula. Ah, sim. Uma coisa é a eleição com o Lula. Eu imagino, por exemplo, que se o Lula for candidato em 2026, o Tarcísio Gomes de Freitas tem uma reeleição tranquila aqui, garantida provavelmente em primeiro turno, independentemente de quem seja o adversário. Ele se prepara, fica mais 4 anos no grande cargo no Palácio dos Bandeirantes e depois, sem o Lula, aí, meu amigo, aí ninguém é de ninguém mais, né? O Bolsonaro já vai ter ficado fora uma eleição, aí... né? E 8 anos comandando agora, o governo de São se Paulo. o Lula não concorre em 2026, aí eu acho que o jogo fica absolutamente aberto e imprevisível, né? Aí me parece que o governador de São Paulo, de fato, é o nome mais importante para tentar chegar ao Palácio do Planalto, né? Porque aí o adversário não é o Lula, né? Mas não há pesquisa hoje que seja capaz de prever o que seria uma eleição sem o Lula. Ah, né? nenhuma. Nenhuma. A gente nem com o Lula, eu acho, viu, Fabrício? Também, né? Porque tá tão longe, tem tanta coisa por acontecer, tem a economia indo bem num aspecto, mas esse azedume no ar dos amigos do Vinícius no mercado financeiro aí, enfim, né? A Faria Lima ali. Querendo o estado tá inchado. Não existe almoço grátis, não. Não tem almoço grátis, não. Ô, Rafa, a gente falou aqui no Flow News, né, que se a eleição fosse hoje, eu opinei, e mantenho a minha opinião, se a eleição fosse hoje, o Lula seria reeleito presidente da República, se fosse hoje. No fim de 2025 a gente pode reavaliar, mas se fosse hoje mesmo... E no fim de 2026 ainda, hein? Mas assim, no fim de 2025, na metade do ano que vem a gente pode ser outro cenário. No fim do ano que vem, mais ainda, quiçá 2026. Mas se fosse hoje, tem a percepção de que o Lula venceria a eleição se fosse contra o Bolsonaro, se fosse contra o Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, a pesquisa da Quest, e é um veículo absolutamente sério, né? Sim. A gente tem que respeitar, mas eu também olho assim com bastante surpresa, porque o Haddad, ele foi o plano C do Lula para 2018. O plano 1 era o próprio Lula, o plano 2 era o Ciro Gomes,
E o Haddad disse isso, o Ciro não aceitou. E o Haddad Não, sai... mas o Ciro era vice, né? Era isso. o Haddad na chapa, na cabeça de chapa, e o Ciro vice. Não... E aí o Ciro não aceita, porque o Ciro queria ser o candidato com o Haddad na vice. Eu tinha a história de que era Ciro, Haddad, Ciro não quer e fica o Haddad. Tudo que o Ciro queria Era ser ser o candidato com apoio do Lula e com o Haddad na vice. Mas aí disseram pra ele, não, nós queremos você mais na vice. Na vice. Mas o Lula tentou transferir votos pro Haddad em 2018, né? Disse que ia ser candidato e, assim, juridicamente a gente sabia que era muito difícil o Lula concorrer em 2018. E ele não conseguiu transferir votos pro Haddad o suficiente para ele ganhar a presidência da República. Ele vai para um segundo turno, e no segundo turno o ex-presidente Jair Bolsonaro ganha com uma margem bastante considerável. Aqui, na eleição em São Paulo, as pesquisas davam Haddad em primeiro turno, dava um segundo turno, mas com Haddad com uma ampla margem em relação ao Tarcísio. De fato, há um segundo turno, mas o Tarcísio liderando os números de votos, né? Agora, quando a gente fala de país, a gente está falando para além do estado de São Paulo. Mas me surpreende muito que o Haddad vença nas intenções de voto o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que foi um dos principais ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até porque o cargo do Haddad, ele é um cargo, o Fabrício falou muito bem, ele é um cargo impopular. Ele é o cara que vai falar não, ele é o cara que vai ter que cortar dinheiro. É diferente de outros ministros. Você pega o ministro, por exemplo, Rui Costa, chefe da Casa Civil. Ele é o cara da articulação, ele é quem vai tentar viabilizar as verbas. É fácil você se vender nessa posição. Você pega qualquer outro ministro de uma pasta, o ministro que está cuidando da saúde, a ministra, o ministro que cuida da área de educação, ele tem algo para vender. Olha aqui o que eu construí. O Haddad, a construção do Haddad é gastar menos, é investir melhor. É um trabalho absolutamente impopular. É você mexer com BPC, é você cortar benefícios, tirar benesses, e aí você falar que essa pessoa tem mais popularidade do que o governador do estado de São Paulo, lidera as intenções de voto. De fato, eu olho para esses números com bastante surpresa. Acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E muita taxa de juros para subir ainda. Aí o Haddad... Porque foi um ontem e serão mais dois. É. Nas duas primeiras reuniões de 2025. Não é? Então, 12,25, 13,25, 14,25, que foi o auge da Dilma, né? Isso. Ou seja, e aí depois você não vai... eu ouvi hoje os economistas falando, você não imagina que depois dessas duas reuniões, subindo um em cada reunião, a reunião seguinte, a terceira, já não tenha um aumento, pelo menos de meio, né? Ou seja, então a gente vai, provavelmente, ultrapassar esses 14,25, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.